Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Hoje de manhã eu pude compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre a missão que Jesus nos convoca para vivermos como discípulos. E eu comentei um pouquinho sobre João Batista, falei, olha, hoje à noite vou falar um pouco sobre a vida, não deste homem, mas do que Deus fez na vida deste homem, e o que os seus olhos viram, uma palavra do Douglas Gonçalves, do Jesuscope, que ele vai falar sobre isso, o que os seus olhos viram de tantos homens de Deus na sua palavra, que viram, que tiveram um encontro com o Senhor, e que esse encontro foi marcante. A partir desse encontro, daqueles que viram o Rei, aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, as suas vidas nunca mais foram as mesmas. Aqueles que viram o Senhor, aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, suas vidas nunca mais foram as mesmas. E nós estamos falando aqui de um homem, João Batista, segundo a própria palavra dos lábios do Senhor Jesus, o maior de todos. Não houve homem maior do que este, profeta maior do que este, nascido de mulher. Não houve. Ele é um profeta, falando de João Batista, ok? Não do evangelista João. João Batista. Um profeta que fecha o ministério profissional profético. Quem abre é Samuel, falando profissionalmente falando, se é que a gente pode dizer assim. João Batista fecha. João Batista é o último, porque Jesus Cristo agora inaugura o ministério apostólico. Jesus Cristo agora inaugura, através de uma nova aliança, aquilo que eu e você desfrutamos, debaixo da sua graça, da sua condução, pelo Santo Espírito. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, apenas um versículo, eu vou ler com os irmãos, diz o seguinte: João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ler juntos? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais uma vez. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Vamos orar? Bendito és, Senhor, bendita a Tua palavra que foi lida, bendito é o Senhor sobre as nossas vidas, louvado seja o Teu nome, que a leitura que nós fizemos aqui, ó Pai, ao meditarmos, ao nos debruçarmos, ó Deus, aqui, pela Tua palavra, o Senhor a torne viva e eficaz, através do Teu Santo Espírito, nas nossas vidas. Nós oramos aqui, ó Pai, pedimos, fale conosco, nos exorte, Pai, nos ensine, nos corrige, nos traga para perto do Senhor, console, conforte o nosso coração. Mas fale conosco, ó Pai, daquilo que nós não queremos ouvir, mas daquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto eu acho fantástico. Todas as vezes que eu penso em grandes acontecimentos nas Escrituras, e não que eu despreze os outros, ok? Mas todas as vezes que eu penso em alguns acontecimentos, eu me lembro desse encontro de João Batista com Jesus Cristo, seu primo.
E eu ouso dizer que talvez seja o maior encontro, ou o maior acontecimento que nós temos nas Escrituras. Nós estamos falando aqui do encontro, como eu disse, de João Batista, um grande profeta. O próprio Senhor Jesus vai dizer, o maior de todos, aquele que vem e cumpre o seu ministério profético de maneira cabal. Ele faz tudo o que precisa ser feito, e ele não foi o maior de todos por grandes coisas que ele fez. Você pega, por exemplo, o profeta Elias, você pega homens no Antigo Testamento, quantas coisas vivenciaram, quantos acontecimentos. João Batista não tem o relato de nenhum milagre que ele tenha feito, nada que tenha acontecido grandiosa pelas suas mãos. Pelo contrário, João Batista vai ser tido até na sua época como um homem louco, assim como muitos profetas também foram condenados na história de Israel, do povo de Deus, mas um homem tido como louco, que vivia no deserto, que se vestia com uma roupa com peles de camelo e que comia ali mel silvestre, gafanhotos, uma dieta atípica, sem sentido ali para as pessoas, para algumas pessoas. Um homem que você olha, e se você olha humanamente falando, era mais um doido que vivia ali, que gritava na praça, mas que ajuntava multidões no deserto, e que a sua pregação não era agradável. Ele pregava: arrependam-se, porque o reino de Deus está aí, está chegando, está próximo. O que é isso? Ele está dizendo: pare de viver nessa vida miserável de pecador, de pecadora que você está vivendo. Você está errado, você vai para o inferno. É isso que quer dizer arrependa-se. Saia dessa vida miserável, porque o reino de Deus está aí. E há um encontro aqui com Jesus Cristo. Agora sim, o maior de todos, aquele que é o responsável, o cumprimento de todas as profecias daqueles profetas, desde Samuel até João Batista. Todas as profecias se cumpriam e apontavam exatamente para este homem, com quem João Batista tinha um encontro ali. Nós estamos falando daquele que todo o Antigo Testamento, não só das profecias dos profetas, mas que todo o Antigo Testamento apontava. Desde Gênesis capítulo 1, aonde ele estava também. Até ali, até o momento em que Jesus chega. Tudo o que foi dito, tudo o que aconteceu, apontava para Jesus Cristo. Nós estamos falando de um grande acontecimento aqui. Como eu disse, se não o maior de todos. E nos fica registrado aqui, o Evangelho, o evangelista João, registra esse encontro em apenas um versículo, irmãos. Lógico que ele continua aqui, mas um versículo ele vai relatar aqui. João Batista vê Jesus, seu primo, vindo ao encontro dele, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deu para guardar? Meus irmãos, esse texto é incrível. E ao meditar sobre ele, eu me lembrei de um texto que faz um paralelo exatamente com esse texto. De manhã eu falei de um paralelo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, de Jesus e os seus discípulos. Esse texto tem um paralelo incrível com o livro do profeta Isaías, capítulo 6, o chamado do profeta Isaías. Abra sua Bíblia lá. Isaías, capítulo 6. Diz o seguinte, a partir do primeiro versículo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava.
e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize ao povo: ouvi, ouvi, não atendais. Vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Meus irmãos, o profeta Isaías tem um encontro com o Senhor. Ele vê o Senhor, e esse encontro transforma a sua vida completamente. Como eu disse no começo, os encontros daqueles que viram o Senhor são completamente transformadas as suas vidas. A vida de Isaías agora foi completamente mudada, transformada. Isaías é o profeta do palácio. Ele não é o profeta do campo como Amós, mas ele é o profeta do palácio. Ele é chamado para pregar para uma geração iníqua que se afastou do Senhor, o povo de Deus, que estavam prestes a enfrentar a fúria dos assírios, um povo maléfico que vinham para destruir Israel. E nesse momento, nós estamos falando de um povo que tentava, Israel, fazer as suas parcerias, as suas alianças com as outras nações, as outras potências daquele período, daquele momento, para tentar se livrar, para ter um pouco de conforto. O profeta Isaías é chamado por Deus para se levantar no meio daquela geração, pregar a eles arrependimento, para que eles mudassem essa postura, para que eles parassem de viver segundo os deuses do seu umbigo, e se voltassem para o Senhor. Mas a mensagem que nós vemos aqui é que Isaías iria pregar e eles não iriam ouvir, que eles não iriam ver, que eles não iriam se atentar, que o coração deles permaneceriam endurecidos. E ele fala: até quando? Fala: você permanece, até que tudo seja destruído, até que não sobre nada. Essa vai ser a minha disciplina em amor pelo meu povo. Porém, eu vou deixar um toco, e desse toco vai sair uma santa semente. Vai vir dela, vai vir desse toco, desse que eu vou separar, vai sair aquele que vai de fato redimir a Israel, aquele que de fato vai salvar o seu povo. Nós acabamos de ler o versículo onde Isaías nem imaginava, 700 anos antes de Jesus Cristo, mas o Senhor revela para ele que isso aconteceria. E João Batista, assim como Isaías, que viu o Senhor, João Batista, ele vê o Senhor, aquele
que havia sido dito 700 anos antes, aquele para o qual toda a Escritura aponta, ele vem ao encontro de João Batista. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é exatamente essa. O Senhor Jesus é aquele que vem até nós. O Senhor Jesus é aquele que vem até a mim e até você. O Senhor Jesus é aquele que foi até João Batista. Deus é aquele que foi até Isaías. Senão, jamais Isaías conseguiria ver a Deus. Como isso pode acontecer? Mas quando nós olhamos para as Escrituras, estes homens tiveram algo marcante na vida deles, que a partir dali foi um divisor, transformador. Isaías estava vivendo o seu ministério de profeta, e o Senhor se revela a ele, vem até ele. E os olhos do profeta Isaías viram ao Senhor dos Exércitos. João Batista é aquele que de nenhuma maneira poderia ver ao Senhor. De nenhuma maneira poderia olhar para o céu e falar, agora eu vou ver o Deus, o Criador, se Ele não se revelar. Toda a palavra de Deus nos mostra que o movimento é Deus indo até o seu povo. Deus indo até os seus. Deus se revelando. Desde Gênesis, no capítulo 1, mesmo mediante o pecado, Deus desce até o jardim e vem para falar com Adão e Eva. Deus é aquele que vai até Noé e manifesta graça através daquele homem em meio a um mundo caótico por conta do pecado. Deus é aquele que vai até a Torre de Babel, enquanto os homens tentavam construir para si uma torre que chegasse até os céus, até o Senhor. O Senhor chega e Ele diz no texto, lá em Gênesis 11, Ele desce e vai até o povo. Ele fala, desçamos até o meio desse povo, vamos acabar com essa bagunça, porque senão o negócio vai ficar pior. Logo em seguida, Gênesis 12, Deus vai e se revela a Abraão, em Ur dos Caldeus, a um homem pagão, em meio a uma terra pagã, aonde eles cultuavam os seus deuses, aonde eles criavam os seus próprios ídolos. Deus é quem vai até Abraão e se revela a ele. Deus é quem se revela a todos aqueles que fazem parte da história do povo de Deus. Deus é quem se revela a José. Deus é aquele que se revela a Davi. Deus é aquele que se revela aos profetas de Deus em todo o Antigo Testamento. Deus é aquele que se revela a todos os seus na história da humanidade. Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco. No Evangelho de João, capítulo 1, o texto que nós lemos aqui, vai nos falar exatamente sobre isso. Se você pegar o primeiro capítulo, vai falar daquele que habitou entre nós, em graça e em verdade, que veio aqui entre nós, um pouquinho antes do texto que nós lemos, pode voltar lá, se você quiser colocar algo para marcar sua Bíblia lá, em Isaías também pode deixar, e ele vai dizer aqui, João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem.
O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, João Batista está se deparando com a manifestação da glória de Deus. Aquilo que fez com que homens no passado se prostrassem diante da terra. Aqueles que, como Moisés, ao se deparar com a manifestação do próprio Deus que veio e se revelou a Moisés. Deus é quem vem e se revela através daquela sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Ele diz: pare aonde você está, tire a sua sandália e entre com cuidado, porque o lugar que você está pisando é santo. É aquilo que Isaías vai se deparar. E ele diz: ai de mim, dos meus olhos que viram o rei, meu que tenho os lábios impuros, vivo no meio de um povo de miserável, pecador, desgraçado, literalmente, que vive nessa miséria do pecado e não abandona por nada. Ai de mim. Ele diz que viu, e o Senhor diz, e ele vai dizer que eles cantavam, os anjos, serafins: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Este abandonou a sua glória e veio até nós e se revelou a mim e a você. Se revelou a João Batista, e os nossos olhos viram o Rei. Não tem como as nossas vidas permanecerem as mesmas. Não tem como, ao nos depararmos com essa situação, ao olharmos para o Senhor, aquele que se revela a nós, nos mantermos os mesmos, fazemos as mesmas coisas que fazíamos antes. Não temos a consciência do pecado, não mudarmos a nossa postura, porque os nossos olhos viram o Rei, não por nós, mas porque o Senhor se revelou a mim e a você. Isso não é um privilégio, isso não é graça e misericórdia da parte do Senhor. A glória do Pai se manifestando aqui. Aquilo que a gente ouve as canções falando da glória, no Antigo Testamento falando da glória de Deus, que enchia o templo. Que glória é essa? Ela está sendo manifestada aqui. João Batista está se deparando com ela, porque o Senhor se revelou. Se não fosse por Ele, meus irmãos, se não fosse por Ele, nós jamais teríamos um encontro, nós jamais conseguiríamos ver, olhar ou buscar ou encontrar de alguma forma. Essa é a graça do Evangelho. É um presente gracioso de Deus. É algo que nós não merecemos, mas o Senhor se revela e se mostra. E a misericórdia é nós não recebemos aquilo que a gente merece, que é juízo e condenação, que é exatamente o que João Batista não recebe, que é exatamente o que Isaías não recebe, porque o Senhor escolheu se revelar a eles e usá-los para a glória dele. Porque a partir desse momento, a vida deles jamais seriam as mesmas. Tanto de Isaías, quanto de João Batista, e de qualquer outro homem nas Escrituras que teve um encontro com o Senhor. Assim foi com os discípulos. Nós conversamos um pouco hoje de manhã na escola bíblica sobre isso. Aqueles a quem o Senhor Jesus viveu em missão e ensinou-os a viver em missão. O Senhor deu a eles essa direção e essa ordem. Eles jamais foram os mesmos. Aqueles que eram pescadores deixaram a pesca e se entregaram completamente ao Senhor. Deixaram seus barcos, suas redes. Aquele que vivia na coletoria de impostos jamais voltou
para essa posição? Esse é o chamado, o encontro que eu e você temos com o Senhor. Não tem como mais sermos os mesmos, porque os nossos olhos viram o Rei, porque o Senhor veio até mim, até você. Mas o interessante é porque em toda ação há uma reação. O Senhor, sempre que nós temos algo que o Senhor manifesta, há sempre uma resposta daqueles com quem ele teve o encontro. Isaías, quando tem um encontro e vê o Senhor Jesus, mas vê o Senhor dos exércitos, né? Vê o Deus Pai revelado ali a ele, que se revela a ele. E ele cai em si em relação ao seu pecado, ao pecado do povo ao seu redor. Ao se deparar com isso, ele tem essa consciência que o Senhor põe nele. Mas olha só que interessante, o Senhor diz assim: a quem enviaremos? Quem vai para anunciar? Isaías diz aqui: eis-me aqui, envio Éder Mantos, envio o pastor, ele que vá. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus, que veem ao Senhor Jesus, não tem como não ir. Não tem como permanecer no lugar. Não tem como viver na mesma vida, na mesma rotina, da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeitinho. Porque o Senhor vira tudo, não de ponta cabeça, mas em ordem, no lugar correto agora. De ponta cabeça é colocar tudo ao avesso. Nós já estávamos de ponta cabeça, irmãos. A nossa vida era o caos. Quando Jesus vem, ele começa a pôr em ordem. João Batista é aquele que vai e ele cumpre o seu ministério. Por que ele se torna o maior dos profetas e dos homens nascidos de mulher? Porque o texto vai dizer que aquele homem, este homem, João Batista, ele cumpriu cabalmente o seu ministério, aquilo que havia sido predito, inclusive acerca dele. Havia profecia até para João Batista. Aquele que viria, profeta Isaías, e prepararia o caminho do Senhor. Iria como um arauto na frente, preparando o caminho, tirando os tocos, tapando os buracos, tirando as pedras, anunciando que o Messias estava vindo. É exatamente o que acontece quando nós lemos aqui. Nós estamos falando de João Batista, versículo 30. É este a favor de quem eu disse, falando de Jesus: após mim vem um varão, de quem tem primazia, porque já existia antes de mim. Ele está dando o testemunho dele. E ele cumpre cabalmente o seu ministério. Quando ele vai ser questionado pelos homens religiosos, fala: quem é você? Qual o seu nome? Por que você está fazendo essas coisas? Ele diz: não interessa quem eu sou, não interessa o meu nome. O que interessa é que vocês entendam que Jesus Cristo é o Messias. A eles é quem vocês devem ouvir. É a eles e para ele vocês devem olhar. João Batista entendeu o seu ministério, mesmo que isso custasse a sua vida. Ele vai dizer: o que importa é que ele cresça e eu diminua. E ele levou isso ao pé da letra, que literalmente ele diminuiu através da sua morte, glorificando ao Senhor. Ele diminuiu o tamanho de uma cabeça, ou o tamanho do corpo, né? Ficou só a cabeça, depende da perspectiva. É um homem que entendeu que não era sobre ele, mas era sobre aquele a quem se revelou a ele. João Batista entendeu isso. Ele foi até o final, ele foi e viveu, porque a vida dele não permaneceu mais a mesma após esse encontro. E é interessante porque o que eu acabei de falar nos mostra exatamente o que tem em seguida. João capítulo 1, versículo 29, viu Jesus que vinha para ele. Jesus é quem vem até a mim, até você. Nós temos que ir. Nós temos que ir até as pessoas. Nós temos que ir e levar a Jesus Cristo. Não que a gente leve de alguma forma como se ele estivesse amarrado e nós estivéssemos ali prendendo a ele.
nós acabamos de ver é que Jesus é quem se revela. Ele é quem se manifesta. As pessoas veem porque o Senhor se revela, mas nós temos que fazer igual. Aqueles que têm um encontro com o Senhor, a sua vida é de obediência, é de ir, é de obedecer. Deus diz para Isaías: então vá e anuncia para eles. João Batista diz o seguinte, a mesma coisa, é para ele que está vindo, e ele continua anunciando. Quando vai perguntar depois sobre Jesus ou sobre João, ele fala: não para mim, olhem para ele. Ele continua mostrando, indo, falando, é sobre Jesus. É o que eu e você temos que fazer. E é interessante porque logo em seguida ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele se depara com Jesus, uma segunda coisa que nós vemos aqui é que João Batista aponta para Jesus Cristo. O Senhor Jesus vem até ele, se revela a ele, e essa é a graça, a misericórdia e bondade do Senhor sobre a vida dele, sobre a minha, sobre a sua vida, que já não é mais a mesma a partir de agora. E a partir de agora, nós vivemos como? Apontando para Jesus. A nossa vida agora é outra, meus irmãos. A nossa vida agora começa a ser colocada em ordem. Nós não apontamos mais para as coisas que nós queremos, para nós mesmos. Nós apontamos para Jesus Cristo. Há uma outra versão que eu gosto, que é a NVT, e ele vai dizer: vejam, olhem para Ele. O Senhor se revelou aqui. Os meus olhos viram ao Senhor. E quando isso acontece, João diz: olhem para Ele, vejam a Ele. É para Jesus Cristo que vocês têm que olhar. João estava com uma multidão, ele caminhava com uma multidão de pessoas, aglutinava pessoas no deserto, que seguiam para ouvir a mensagem que ele tinha, que era a mesma mensagem de Jesus Cristo. João Batista pregava: arrependam-se porque está próximo, está perto o reino de Deus. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, você pode ver isso lá em Mateus, né? Mateus capítulo 4, ele inicia o seu ministério, ele começa: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ele estava apontando exatamente, pregando sobre Jesus. Quando Jesus se revela a ele, ele fala: vocês não têm mais que ouvir de mim, agora vocês podem ouvir dele, diretamente da boca dele. Vejam ele, olhem para ele. João Batista não está fazendo nada diferente do que todos os profetas fizeram no Antigo Testamento, do que toda a Escritura fez no Antigo Testamento. De manhã eu citei um pouco sobre isso, mas todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Tudo o que acontece. Uma vez uma irmã, falando sobre a leitura, né, lendo a palavra, uma crente lá na igreja, falando: nossa, é difícil ler, né, o Antigo Testamento, parece que é um Deus ali, sanguinário, não tem graça no sentido de graça, da graça de Deus no Antigo Testamento. Falei: minha irmã, leia de novo o Antigo Testamento, leia de novo, leia e olhe, porque o que mais tem no Antigo Testamento é graça. E em todo momento ele aponta para Jesus Cristo. Adão e Eva eram para ter sido exterminados, mortos, quando Deus desceu no jardim para encontrá-los após a desobediência e o pecado. Deus vai lá conversar ainda com eles. E após a conversa, ele vem com o seu veredito, seu juízo. Serpente vai rastejar, vai ter inimizade com os homens, e vai ter o filho da mulher que vai vir e vai pisar na cabeça da serpente. Graça. De quem que está falando ali, desse que pisaria da cabeça? O filho dessa mulher que pisaria na cabeça da serpente. Quem que é esse? Está falando de Jesus desde o começo, meus irmãos. Ele estava lá, acabamos de ler, Evangelho de João, capítulo 1. Logo em seguida, eles estavam nus, sentiu vergonha, estavam diante do Senhor. O que o Senhor faz? Prepara uma vestimenta com pele de animais. Da onde veio essas peles, essa pele de animais? Vai do animal.
Deus deixou o animal sem pele, ao primeiro sacrifício ali, que acontece em Gênesis. Aquele que morre no lugar de Adão e Eva, para que eles pudessem ser cobertos. A graça de Deus acontecendo, eles não são mortos, porque alguém morre no lugar deles. Quando nós olhamos ali, Noé, citei Noé aqui de manhã também falando sobre isso, falando sobre Jesus, aponta para Jesus. A história não fala de Noé, irmãos. A história está falando daquele que Deus graciosamente manifestou a sua misericórdia e a sua salvação, para que a arca servisse de salvação para aqueles que o Senhor mandou que entrasse na arca. Olha, não está falando de toda a história do povo de Deus ali, que vem para salvar aqueles a quem Deus quer colocar dentro da arca, dentro do povo, dentro da salvação, para serem salvos, e que iria levá-los até um lugar são e salvos, a barca não ia afundar. Está falando de Jesus ali, irmãos, apontando para Jesus. Deus fala que jamais Ele manifestaria o seu juízo, como Ele fez daquela maneira, através da água. Mas vai acontecer mais uma vez através do fogo. Mas aqueles que estiverem dentro da arca, a quem o Senhor Jesus os colocou dentro, esses estarão sãos e salvos. E serão levados até aquele lugar aonde Ele nos preparou para chegarmos. O barco não sai sem destino, tem um lugar, tem uma direção. Está falando de Jesus Cristo, aponta para Jesus. Abraão, citei Abraão também, daquele que é chamado para começar um povo, uma nação, a quem o Senhor iria chamar e usá-lo como Israel instrumental de Deus no Antigo Testamento, para ser uma referência às outras nações, para mostrar como que o povo deveria viver, o que era o reino de Deus aqui na terra. Israel deveria ser esse referencial, essa Israel instrumental nas mãos de Deus. Começando com Abraão, Jesus Cristo é aquele a quem Deus chama para ser aquele que chama para a mesa, traz para a mesa os irmãos, possibilita o filho primogênito, possibilitando com que outros filhos fossem adotados e se assentem à mesa desse povo a quem Jesus Cristo agora constrói, a Israel espiritual de Deus, o povo de Deus que eu e você fazemos parte. Você está conseguindo entender que tudo aponta para Jesus Cristo? Moisés, o legislador, que vem trazer a lei para o povo. Deus se revela a Moisés. E a lei que o Senhor traz ao seu povo. Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Ele é a lei perfeita, plena. O cumprimento de todas elas está nele. Ele é a palavra de Deus. Aquilo que foi revelado a Moisés, agora é revelado em carne e osso. Não está falando da lei, está apontando para Jesus Cristo. A serpente que é levantada no meio do arraial do povo de Deus, porque as serpentes estavam picando o povo, mordendo o povo estava morrendo. Deus vai lá e fala para Moisés, prepara uma serpente de bronze e levanta no meio do povo. Todas as vezes que alguém for picado, eles devem olhar para a serpente. E quando eles olharem para a serpente, o veneno não terá mais poder sobre eles. E eles não serão mais mortos, mas eles terão vida. De quem que está falando, irmãos? Do poder místico que tinha nas mãos de Moisés? Se a gente der ideia para algumas igrejas aí, vão vender a serpente de bronze agora, né? Para libertar você dos seus males. Aí você leva lá onde você estiver com problema. Próximo domingo, Heather, já sabe, né? Está falando de Jesus Cristo, tudo aponta para Jesus. Meus irmãos, não é para ser diferente. Toda a Escritura aponta para Jesus. A minha vida e a sua vida deve apontar para Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você.
As pessoas já estão cansadas de ouvir aquilo que o mundo fala. As pessoas já estão cansadas de ouvir os conselhos que o próprio mundo dá. As pessoas estão sedentas, estão famintas para ouvir o que Jesus Cristo tem a dizer. Aquele que é o Criador delas. Aquilo que Eclesiastes vai falar do eterno que Deus colocou no coração de todo homem, de toda mulher. Todo mundo tem esse anseio pela eternidade, que só é saciada em Cristo Jesus. Elas não querem ouvir de você o mesmo conselho que a pessoa do mundo dá. Eu passando por uma situação lá, um casal de jovens se divorciando na igreja, a gente passando por aquela situação, a gente aconselhando, e fala com o rapaz, e fala com a moça, o rapaz queria ir embora sem motivo, e vai, aquela coisa, a gente tenta de toda forma ajudar, aí um casal de amigos chega junto, aí vão conversar, né, conversando, aconselhando, esse rapaz, ele diz, eu falei com eles lá, né, e ele falou, já deu, né, casal da igreja, de crentes, aconselhando o casalzinho que estava se divorciando. Ele falou para esse casalzinho que estava divorciando, vocês cansaram, né? Cansaram, já deu, né? Já deu. Então. Não precisava fazer essa visita, nem vá fazer. Deixa que a galera do trabalho, o pessoal do mundo, fale isso aí para eles. Fizemos de tudo, acolhemos a moça, ficou em casa, morou mais de um mês em casa lá, para a gente poder ajudar, e aconselha, e vai, acompanha, não teve jeito. Pecado, obstinado para o pecado. O que eu quero que você entenda é que as pessoas não querem mais ouvir, elas não precisam ouvir o que as pessoas lá fora podem dizer. A gente precisa apontar para Jesus. É o que eu falei de manhã, é aquela conversa sem sentido. Vai chover, né? Vai chover. A gente fica, acho que vai fazer sol, tá calor, né? Tá calor. E a gente fica nessa conversa. E as pessoas falam do seu lado. Pai, está difícil lá em casa. Mas é família assim mesmo, né? Quem mandou casar, né? Dá risada lá. Faz brincadeira de tudo. Eu não estou dizendo para você ser um crente chato. Para você não fazer brincadeiras. O que eu estou dizendo é que as nossas vidas devem apontar para Jesus. Nós perdemos oportunidades de compartilhar e de apontar, de mostrar Jesus Cristo por pouco, por besteira. A gente tem pessoas próximas da gente, dentro de casa, e que vão compartilhar de algo, e você não consegue nem chegar e falar assim, olha, eu não consigo fazer nada, mas eu posso fazer uma coisa para você, eu posso orar. Posso orar com você? Quantos aqui fazem isso, têm o hábito de fazer isso aqui? As pessoas falam, compartilham, falam, olha, alguém compartilhou algo, falou, mas eu falo, não posso fazer, mas eu vou orar com você. Orar com ela. Não falar assim, vou orar por você. Vai nada. Manda lá no WhatsApp, só manda aquela mãozinha. A gente nem escreve mais, né? Nem escreve que vou orar. A gente só manda a mãozinha. Estou orando, tá nada. É mentira, viu, irmãos? Deus está vendo, viu? João Batista não perde oportunidade, meus irmãos, nenhuma. Quando ele vê, ele fala, olhem para este homem. Ele. Vejam ele. Quando vai ser questionado, quem é você, qual é o seu nome, o que você... Porque eles ficaram, estranharam. Como que ele consegue juntar essa multidão? Esse rapaz vai dar trabalho para nós, os religiosos pensaram. Vão perguntar. Ele fala, não interessa o meu nome. Não precisa saber o meu nome, vocês não entenderam ainda. Vocês são os homens da fé, da religião. E vocês não entenderam. Olhem para Jesus Cristo. Ele está aqui diante dos olhos de vocês. E vocês estão procurando em mim. Nós não perdemos
Nós não devemos perder a oportunidade. Nós queremos muitas vezes receber esse reconhecimento na empresa, nos trabalhos que nós fazemos, nas coisas que nós executamos. A gente quer que as pessoas olhem para a gente e falem: nossa, como ficou bom o que você fez. Mas graças a Deus, que se dependesse de mim, eu tinha estragado, tinha deixado pior ainda do que estava antes. Nós não esperamos, nós não vemos a hora de receber os reconhecimentos, de que as pessoas queiram saber qual é a nossa opinião. Se tem uma coisa que as redes sociais, elas promoveram agora, é exatamente isso. Pessoas com opinião de tudo. Tem opinião desde a grama até bomba nuclear, a pessoa sabe compartilhar e tem opinião sobre tudo. E agora, época de eleição, então, vira uma guerra. Todo mundo tem opinião, todo mundo sabe, todo mundo tem o lado correto. Vira um caos, irmãos. Por que isso acontece? Porque todo mundo quer falar e todo mundo quer que as pessoas ouçam a voz dele. Eu quero que as pessoas ouçam a minha voz, o que eu tenho para dizer, o que eu acho que é correto. Me ouçam a mim, ouçam a minha voz, ouçam a minha opinião, o que eu acho, o que eu quero. Mas a gente não aponta para Jesus Cristo. Nós não conseguimos linkar, né? A igreja hoje não consegue mais nem linkar a ideia do governo de Deus com as eleições. Não consegue mais fazer esse link, essa ligação entre aquilo que Deus opera o seu governo soberano sobre todas as coisas e a que Ele usa, a quem Ele quer, até o jumento, até aquilo que a gente nem acha que poderia, mas Ele usa do jeito que Ele quer, como Ele quer. Foi o que passou o povo de Deus com os assírios, aqui com o profeta Isaías. Foram disciplinados. Algumas coisas nós passamos pela disciplina de Deus. Nós não conseguimos linkar mais isso, ligar a isso, ao governo soberano de Deus, porque a gente acha que o governo está nas mãos dos homens, e dos homens que eu acho que estão certos, dos que eu quero, da maneira que eu quero. A gente não consegue mais olhar e ver Jesus e apontar para Ele. A gente se perde nas brigas aqui da terra, das coisas desse mundo. Nós não conseguimos mais, perdemos isso. Porque estamos olhando para o nosso próprio umbigo, a gente fica olhando para nós mesmos, para as nossas vontades. O Senhor vai falar para o profeta Isaías: povo de dura cerviz. O que é isso? Povo que tem a cervical dura, não consegue curvar, não consegue dobrar, são orgulhosos, andam para cima e acham que tem razão, donos da verdade. Nós não conseguimos mais apontar para Jesus, meus irmãos. Nós precisamos nos voltar para apontar para Jesus Cristo. Falar do nome de Jesus aonde estivermos. Mostrar que Ele está no controle. Que não está tudo perdido, mas o Senhor tem domínio. Nós precisamos, como João, vejam, olhem para Ele. E eu encerro com a última coisa que nós vemos nesse texto. João Batista aponta para Jesus. Lembra que eu falei do paralelo com Isaías? Isaías estava pregando e apontando para Deus, falando: voltem-se para Deus, vocês estão fazendo suas alianças com os povos, nações vizinhas, vocês não estão confiando em Deus, estão confiando nas nações vizinhas, nas coisas que eles têm para oferecer, porque vocês acham que isso é o melhor para vocês, vocês não estão se voltando para o Senhor. E aí ele aponta para o Senhor, e João Batista diz assim: vejam, olhem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A última coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que Jesus Cristo, a missão de Jesus Cristo, aquilo que Ele veio cumprir aqui, o que Ele veio fazer, foi tirar o pecado do mundo.
Essa é a missão de Jesus. Essa é a missão de Jesus. Quando nós olhamos lá no texto de Isaías, é muito interessante, porque Isaías, ao se deparar com aquela realidade, o Senhor se revelou a ele tem a consciência, eu estou em pecado, o povo é pecador, e o que eu vou fazer? Aí o Senhor fala, calma, vem um anjo com uma brasa viva, que ele tirou da onde? Do trono, do altar, com uma tenaz, traz até Isaías, toca nos lábios de Isaías, e o Senhor fala, as suas iniquidades foram perdoadas. O que é a brasa viva, que sai do trono, lá do altar, que toca as nossas vidas e perdoa os nossos pecados? Ele está falando de Jesus. Isaías tem uma degustação daquilo que João Batista está vivenciando, experimentando, daquilo que eu e você vivenciamos. A brasa viva que nos tocou e nos perdoou dos nossos pecados. Pastor, até dos pecados que eu vou cometer? Até dos pecados que eu vou cometer. Então eu posso pecar à vontade? Não, miserável. Paulo vai nos dizer, né, quando ele vai ser questionado sobre isso, mas então, aonde o pecado abundou, a graça superabundou, né, veio a mais. Então eu vou pecar mais para vir mais graça. Fala, não façam isso. Aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, as suas vidas não são mais as mesmas. Ele tem nojo do pecado. E quando peca, o Espírito Santo acusa. E ele se arrepende. Eu sempre falo isso com os jovens. Quando fala sobre o cristão, sobre a marca, sobre como a gente pode saber se a pessoa é crente ou não. Como é que a gente sabe, vai distinguir, principalmente nós que trabalhamos na liderança, os conselhos, diáconos, líderes de ministérios, né? Como é que a gente sabe, como é que a gente consegue distinguir? Olha, uma coisa a gente não consegue, nós não conseguimos ter uma visão de raio-x como de Deus, né? Aquele que sonda os corações. Mas uma marca que é característico de todo crente verdadeiro em Jesus Cristo, todos que tiveram esse encontro com o Senhor, que o Senhor veio, se revelou e os seus olhos viram o Senhor Jesus. Uma marca que esse crente vai ter é o do arrependimento do pecado. Então como é que você sabe se a pessoa é crente ou não? Quando você chama a atenção dela, fala, Edemando, você pecou, você vacilou. Mas onde? Está na palavra de Deus. A palavra de Deus é palavra para mim e para ele. Está errado. O Edemando vai falar, é verdade, ele disse. A gente brincar com ele lá na sala de aula. É verdade, ele fala. É verdade, estou em pecado, me perdoe. Vou buscar retratar com aqueles com quem eu pequei. Não é o Zaqueu? Pecador, odiado pelos seus, que ele era de Israel, povo de Deus, mas ele se macumonou, né? Se aliançou com os romanos para cobrar imposto do seu próprio povo. Ele era odiado pelo povo, pelo seu próprio povo, e ele era odiado pelos romanos. Os romanos consideravam os judeus como cães. Mas quando Jesus senta à mesa para comer com ele, Jesus está conversando com ele, ele entende, o Senhor Jesus se revelou àquele homem, e os seus olhos viram a Jesus. Quando ele vê, ele entende aquilo, ele fala, vou devolver o que eu roubei de todo mundo, e vou devolver 4 vezes mais. Mais do que a lei pedia, mais do que a lei exigia. Vou devolver. O que o Senhor Jesus fala? Houve salvação aqui nessa casa. Eis mais um filho de Abraão aqui. Ele faz parte do povo de Deus. E agora, do Israel instrumental do Antigo Testamento. Porque ele é filho de Abraão. E também é filho de Deus agora porque foi adotado. Adotado e senta-se à mesa com Cristo Jesus. O próprio Deus encarnado.
foi perdoado. Arrependimento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus veio fazer, irmãos? Tirar o pecado do mundo. A marca do crente é o arrependimento. É a caminhada na luta contra o pecado. Enquanto estamos aqui, nós lutamos contra o pecado. E quando pecamos, nós nos arrependemos. O Espírito Santo incomoda, traz irmãos para dizer: meu irmão, está errado isso daí, volta para casa, você está errado, não é assim. A palavra de Deus diz: por isso que não existe caminhada de ovelha sozinha, de desigrejado, de gente que caminha sozinha e fala: eu caminho com Deus, porque a igreja é tudo hipócrita, todo mundo ali, eu conheço ali um monte, eu sei lá, tudo, olha, não dá para caminhar, então eu caminho sozinho, caminho do meu jeito com Deus. Está errado. Não tem caminhada sozinha. Ah, mas a igreja somos nós. Uma mentira que foram contada, que as pessoas entenderam, leram e levaram isso como uma verdade. Quando se fala que a igreja somos nós, porque somos templo do Espírito Santo, ele não está dizendo que eu sou a igreja sozinho, porque não existe igreja, congregação sozinha. Nós somos templo do Espírito Santo enquanto somos corpo de Cristo Jesus, enquanto estamos ligados no corpo, porque aquele que não está no corpo, ele foi decepado. E o que acontece com o órgão decepado? Com o membro decepado? Apodrece, morre, não tem caminhada sozinha. Por isso que os irmãos, é aqui, ferro afiando ferro. É a caminhada juntos, é o se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É a caminhada cristã com Jesus Cristo mesmo. Ele poderia ter vindo sozinho, ter feito tudo sozinho, mas o que ele faz? Ele chama 12 para caminhar com eles de perto, mais um grupo de pessoas que tinham, de discípulos. Em determinado momento diz que Jesus enviou 70 discípulos. Então não tinha só os 12, mas os 12 eram os mais próximos. Depois se tornam os apóstolos. Com exceção de Judas, né? O traidor. Mas nós estamos falando aqui de uma caminhada em comunidade. De pecadores. Que tiveram um encontro com o Senhor Jesus. E caminham em arrependimento juntos. Em exortação. Por isso que a igreja é responsável por chamar a atenção daquele faltoso. Se tiver algum irmão, está em pecado, vai lá você e fala com o irmão. Fala: viu, irmão, não é assim. Jesus veio para tirar o pecado, não para trazer o pecado. Se ele não te ouvir, você volta com 2 ali, mais um, outro. Irmão, não é assim. Se ele continuar, você vai com a igreja. E se ele ainda assim não ouvir, você diz: anátema. Paz, segue sua vida então, você não é crente. Porque uma marca do crente é aquele que se arrepende na confrontação do pecado. Porque Jesus Cristo veio tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo não veio abençoar o seu casamento. Calma. Jesus Cristo não veio para te ajudar a passar no vestibular. Jesus Cristo não veio para te dar um emprego melhor, para você ganhar mais. Jesus Cristo não veio curar a sua enfermidade, a doença que você tem no seu corpo. Jesus Cristo não veio para isso. Todas as pessoas que Jesus curou aqui, que foram registradas, elas provavelmente adoeceram depois novamente. Tiveram alguma outra enfermidade. Nem que seja uma gripe, mas elas tiveram. Inclusive elas morreram, viu, gente? Todas aquelas que foram curadas. O paralítico, o cego, até o seu amigo que foi ressuscitado. Ele morreu depois de novo. Todos eles.
Aquele casamento que Jesus fez lá, o milagre do vinho, as bodas de Caná, transformou a água em vinho, abençoou aquele casamento, esteve lá, viveram, tiveram muitas crises no casamento, muitas lutas, não sei, tá, irmãos? Estou dizendo, mas não tem como casar e não ter crise, dificuldades e lutas, tá? Não tem como. O casamento não vai redimir a nossa vida. Tem muita gente que casa achando que vai resolver os seus problemas. Você vai juntar 2 problemas agora. E vão casar e vão viver debaixo da graça do Senhor. Mas antes que você estranhe o que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo que Jesus não abençoa o casamento. Eu não estou dizendo que Jesus não cura as enfermidades, até porque Ele curou, até porque eu já vivenciei pessoas e vi pessoas que nós oramos, curadas, que não era milagre. Foi no médico, estava com câncer, com todos os documentos, estava lá, pediu para a gente orar na igreja, a gente orou, chorou lá na frente, estava com medo, a igreja orou, fez um tempo de oração por ele. Nesse mesmo mês, ele foi lá no médico para agendar, ver com ele os exames, o tratamento que ele ia ter que fazer, como é que ia fazer, quando que ia começar. Ele fez o exame, chegou lá com o médico, os exames que eu fiz aqui, para ver qual é o tratamento que a gente vai fazer. O médico olhou e falou assim, não tem mais nada aqui. Aí eu falei assim, como não tem? Não tem mais nada, aqui que você não fiz nada. Ele falou assim, eu orei, falei para a igreja orar. Eu falei, então meu irmão, você crê em milagre? Eu falei, creio, nós oramos lá. Então foi um milagre, o médico falou. Porque não tem o que fazer, não tem nada, pode ir embora. Milagres que nós vimos o Senhor fez. Mas Jesus não veio aqui na terra para fazer isso, porque todas essas pessoas, se não forem libertas, livres da escravidão do pecado e salvas em Jesus Cristo pela sua graça, vão morrer e vão ser condenadas eternamente. A nossa vida não é resumida a este mundo. A nossa vida começa aqui no reino de Deus, que já estamos nele, já fazemos parte desse reino de Deus. Arrependam-se, porque o reino de Deus está aí. Nós já estamos nesse reino. Já passamos pelo arrependimento para a salvação. Um dia o Senhor Jesus vai nos levar para um lugar que não tem mais o quê? Pecado. E porque não tem mais pecado, não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais angústia, não tem mais tristeza. Estaremos diante do Pai, com todo o seu esplendor e sua glória, sendo manifestada, porque não vai haver mais pecado. Jesus Cristo veio para tirar o pecado. Sabe qual é a solução do problema da sua vida? Não é sair do emprego que você está, para ir para aquele outro emprego que você acha melhor, porque você vai ganhar mais, porque é melhor isso ou aquilo. Não é isso. É você tratar o seu pecado, lutar contra o pecado. Sabe o casamento que você tem, que talvez você ore e fale assim, Senhor, não dá mais, não aguento mais. Se eu tivesse casado com aquela pessoa, se eu tivesse, seria melhor. Deixa eu falar para você, não ia. Porque o casamento não redime. Sabe o que você tem que fazer? E o que Jesus Cristo veio fazer? Tirar o pecado do seu casamento. Mas você não conhece a minha esposa, pastor. Você não conhece a figura. Você não conhece o meu marido. É o pecado. Tirar o pecado. Então está em crise no casamento? Senta com o seu marido para orar com ele. Para pedir arrependimento. Senhor, ajude a gente a lutar contra o pecado. Revela o pecado que eu tenho. Que a gente gosta de falar assim, Senhor, revela para minha esposa, aquela pecadora, os pecados dela, mude ela, Senhor, mude a vida dela. Senhor, trate os meus pecados, porque eu preciso mudar. O Senhor tem que tirar de mim, olha o que eu estou deixando de fazer, olha as coisas que eu estou fazendo de errado. É isso que vai salvar o seu casamento. É assim que Jesus abençoa o seu casamento. As enfermidades, meus irmãos, as enfermidades, pessoas que morreram, crentes no Senhor Jesus,
padecendo de alguma enfermidade. Elas morreram? Um dia, conversando com a minha filha, ela bem pequenininha, ela participou comigo de um velório de uma irmã da igreja, uma senhora. A senhora faleceu, a gente estava lá, ela estava acho que com 3 anos, se eu não me engano. E aí ela perguntou, aí eu falei, filha, ela morreu, mas deixa eu falar para você, ela era amiga de Jesus, crente. Então quem é amiga de Jesus não morre. Não morre. Ela está com Jesus, ela está viva com Jesus. E ficou, né? E ela orou por muito tempo depois que essa senhora morreu. Não, parece que é intercessão pelos santos, né? Orando pelos santos. Não, a gente falava, ela orando pela senhorinha que morreu. Falava assim, filha, ela já morreu, ela já está com o Senhor. Mas filha, ela está viva. Sim, filha, ela está viva com Jesus. Então não precisa mais orar por ela. Ela orava todo dia. Falava o nome dessa mulher, dessa senhora. Enfim, um dia a gente falando, não sei o que aconteceu, uma pessoa havia falecido. Eu falei, a pessoa morreu lá da igreja. Eu falei, mas pai, a gente não morre. Eu falei, tá certo, filho, a gente não morre. Quem é amigo de Jesus não morre, porque a gente já tem a vida eterna. É isso que Jesus possibilita para mim e para você. A vida eterna por causa do pecado. Mas alguns vão padecer e vão morrer com a enfermidade, irmãos. Mas um dia estarão vivos, glorificados diante do Pai, sem a enfermidade. Por quê? Porque Jesus Cristo tirou o pecado. Se Jesus Cristo viesse aqui só para tirar as doenças, falar, irmão, vamos tirar todas as doenças, a gente ia ficar sem doença, mas a gente ia morrer um dia e ir para o inferno, e padecer no inferno, morrer e sofrer no inferno. Jesus Cristo veio para nos salvar de algo muito maior, muito mais danoso, que é o pecado. Meus irmãos, lute contra o pecado. Lute contra o pecado. É isso que destrói o seu casamento, é isso que destrói o seu trabalho, é isso que destrói a sua mente, é isso que muitas vezes destrói até o seu corpo. Nós devemos caminhar com Jesus Cristo em santidade. A brasa viva que veio do altar e nos tocou, e nos purificou, e nos perdoou das nossas iniquidades. Que Jesus nos abençoe a caminharmos com Jesus Cristo, conscientes daquele que veio até nós, daquele que nós devemos apontar com toda a nossa vida, e caminharmos em santidade lutando contra o pecado. Quero orar com você. Eu queria orar por você, aí onde você está mesmo. Orar pela sua vida, para que o Senhor assim abençoe e ajude. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, o Deus Altíssimo, o Criador, o sustentador deste universo, que se revelou até nós, que nós sejamos, ó Pai, luz neste mundo, sal nessa terra, revelando a Jesus Cristo, a cada gesto e ação nossa, indo até as pessoas, apontando para o Senhor Jesus, revelando ao Senhor, mostrando o Senhor, não as nossas vontades, não o nosso querer, não o que a gente acha, não o que a gente pensa, mas a vontade do Senhor. Nós venhamos a mostrar o Senhor Jesus. Que a gente lute contra o pecado, que nós sejamos exemplo de justiça aonde estivermos, aonde houver o pecado, nós venhamos a lutar contra o pecado nas nossas vidas e na vida de pessoas, ó Pai, que estão lutando contra o pecado também. Ajuda-nos, ó Deus, a lutarmos contra o pecado. Senhor, que veio tirar o pecado que traz o caos e a desordem na nossa casa, na nossa empresa, no nosso trabalho, na sociedade. É o pecado, ó Pai, que transtorna tudo. Que nós venhamos a lutar contra o pecado e ajudar as pessoas a lutarem contra o pecado, a denunciar o pecado e manifestar a justiça do Senhor aonde for necessário, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Nós aqui oramos
como o Senhor tem feito já aqui nessa igreja. Usa a igreja presbiteriana de Vicente de Carvalho como esse referencial do Senhor Jesus, a apontar para o Senhor Jesus, a ir até as pessoas, levando o Senhor Jesus, mostrando o Senhor Jesus, a lutarem contra o pecado e a denunciarem o pecado, a lutarem contra injustiças e a manifestarem a bondade do Senhor, ó Pai. A graça, a bondade e misericórdia do Senhor. Continue usando essa igreja, cada um desses irmãos aqui. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.